Eu queria ler um versículo só com você, fique muito ligado, aqui em Ruth. Ruth, capítulo 2. Ruth é um livro bem pequeno, só tem 4 capítulos, mas é um livro poderosíssimo. E Ruth, capítulo 2, versículo 11, diz assim, é o Boaz falando a respeito da Ruth, falando com a Ruth, na verdade. O Boaz diz assim: contaram-me tudo quanto fizeste a tua sogra. Contaram-me tudo quanto fizeste a tua sogra. Curva a sua cabeça, deixa eu orar agora por você. Espírito Santo querido, nós estamos diante da Tua poderosa palavra, Senhor, essa espada de 2 gumes, esse martelo que esmiuça a penha, esse pão da vida que é a Tua palavra. Ó Deus, e nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor ministre no nosso coração esse princípio que nós vamos tratar aqui hoje à noite. Ó Deus, que não seja só um ensino, mas que seja o Senhor revelando esse valor, esse princípio, essa lei do coração do Senhor para nós. Em nome de Jesus, Senhor, revela, fala conosco, nos desafia nessa noite em nome de Jesus. Senhor, e como igreja, nós declaramos que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então nos levantamos agora e proibimos qualquer retaliação do nosso inimigo para distrair, para confundir, para tirar a nossa atenção, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dá mais uma forte salva de palmas para Jesus. Muito bem. Então, a Ruth, quem já leu, deixa eu ver, quem já leu o livro de Ruth? Esse livro pequeno e poderoso, né? Fica de dever de casa para você, 4 capítulos poderosos para você ler. Hoje à noite você vai ler bem rápido o livro de Ruth. Então, a Ruth, uma viúva muito jovem, ela ficou ficou viúva muito jovem, o marido morreu, e ela não só ficou viúva, mas ela também ficou assim na pobreza absoluta. Era um tempo de muita crise, ali em Judá, onde a Noemi estava, né? Então a Noemi foi para Moabe, agora a Noemi volta para Judá, um tempo de miséria absoluta, e fora isso, os moabitas estavam debaixo de maldição, né? Deuteronômio 23, versículo 3, fala que os moabitas não entrariam na Assembleia do Senhor para sempre. Então, os israelitas odiavam os moabitas, eles eram amaldiçoados. Então, a Ruth está nessa situação. Jovem, viúva, pobre, discriminada, né, sofrendo preconceito, mas ela tinha uma coisa na vida dela, isso que a gente vai falar hoje. Era uma mulher de honra, e ela honra a Noemi, ela honra a sogra dela, como se fosse a própria mãe dela, né? Na verdade, quando a Noemi decidiu ir de Moabe, né, a terra da Ruth, quando a Noemi decidiu voltar para Judá, aí a Noemi disse, não, você pode ficar, eu já estou velha, não posso mais dar filhos para você, não é? Você e a Orfa, que era a outra nora, vocês podem ficar aqui em Moabe, eu vou voltar sozinha, eu vou me virar. Né? A Orfa, o nome Orfa quer dizer gazela, ela voou, foi embora. Mas a Ruth, o nome Ruth quer dizer amizade, e ela disse, não. Ela disse, aonde a senhora foi eu irei, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, que Deus me castigue, se outra coisa que não seja a morte me afastar da senhora, nós estamos juntos, eu vou com a senhora, né? E ela honra aquela senhora idosa, muito pobre, que não podia dar nada para ela, né? E realmente ela volta junto com a sogra. Então, uma mulher de honra. E eu quero falar, hoje à noite, o meu tema é o poder de honrar uma mãe. Amém, querido? O poder de honrar uma mãe. Isso aqui é poderoso, irmão. Vou te dar uma chave, para você sair daqui com essa chave, não é? É muito poderoso a gente honrar uma mãe. Talvez os pais digam assim, mas eu não sou mãe. Mas você tem filhos, e você tem que ensinar esse filho, essa filha a honrar essa mãe aí, para ele prosperar mesmo, para o bem dele, não é? E você também é filho. Deixa eu ver quantos são filhos aqui, além de mim. Né? Vocês são filhos, e vocês também precisam praticar esse princípio. Mas vamos ver uma coisa aqui, antes de eu falar, eu vou te falar 3 recompensas da honra. Ok? Quem está comigo aqui? Eu vou te falar 3 recompensas dessa honra, de honrar
né? Não só a mãe, mas os pais. Claro, hoje é dia das mães, a gente vai falar especificamente dessa relação aqui, né, da Ruth com a sua sogra-mãe, que virou mãe dela, e essa honra que ela deu para Noemi, e as recompensas disso. Vou te falar 3 coisas, né, que ela recebeu. Mas antes de eu falar essas 3 recompensas da honra, o nosso tema, o poder de honrar uma mãe, eu preciso te dizer o que é honra, né? Porque se eu perguntar aqui, quem honra seus pais? Todo mundo vai dizer, eu honro meu pai. Quer ver? Vamos fazer um teste. Quem honra os seus pais aqui? Olha aí, aleluia. Tá bom, bora dar uma olhadinha o que é isso. Não é? Então, o que é honrar a sua mãe? O que é honrar a sua mãe? Então, o que a Ruth fez? Então, a primeira coisa aqui que eu vejo na vida da Ruth é uma submissão. Uma submissão. Honrar é se submeter àquela autoridade. Quando a Ruth chega ali com a Noemi em Judá, não é? Pela lei mosaica, os pobres tinham direito ao resto da plantação, da colheita, perdão. Então, quando os segadores, os colhedores iam colher, o que caísse na terra não podia pegar, não podia voltar para pegar, era do pobre, não é? Então, o que acontecia? Na hora da colheita ali, ia muita gente atrás dos segadores, dos colhedores, ia colhendo o resto da colheita. Então, naturalmente, os mais fortes iam pegando mais, porque era uma briga aquilo ali, era uma multidão de gente pobre pegando o resto de comida, e naturalmente as mulheres, né, talvez até crianças, iam para trás, era o que sobrava da sobra. Não é? Uma situação complicada, mas aí quando então elas chegam em Judá, a Ruth, ela poderia ir de qualquer jeito, e ela jovem, ela poderia, né, tomar a decisão dela, mas eu acho muito lindo, ela pedir permissão para a sogra, ela diz, deixa-me ir ao campo, apanhar espigas atrás daquele que me favorecer, e a Noemi disse, vai minha filha. Então, diga assim, honra é submissão. Não é? Então, você ainda pode dizer que você, não precisa mais levantar a mão, mas você ainda pode dizer que você honra seus pais, você submete a eles. A outra coisa é prestação de contas. É interessante que tudo que acontecia com a Ruth, lá no campo do Boaz, ela voltava e contava tudo, os detalhes. Isso foi muito importante, você vai ver, não é? Isso foi muito importante ela contar os detalhes, não é? Ela chega lá um dia com 25 quilos de cevada nas costas, né? E aí a sogra dela diz, o que é isso, menina? Onde que você conseguiu isso? Porque era o salário de um mês de um trabalhador. Ela ganhou de presente em poucas horas, do Boaz, aleluia. Então, quando ela chega, ela conta todos os detalhes. Diga, prestação de conta, não é? Então, submissão, irmão, é diferente de eu só avisar, né? A gente conhece um casal, uma família, não é? Que a filha ligou de outro país, onde ela foi passear, não é? Tudo bancado pelos pais, ela foi fazer ali um intercâmbio, aí ela ligou lá desse país, falou com os pais assim, mamãe, papai, casei. Pensa, aquilo destruiu aquele coração daqueles pais. Não tem prestação de conta, não tem submissão. Eu faço do jeito que eu quiser. Isso não é honra, quem está comigo aqui. Então ela presta conta de tudo. Outra coisa, ela pede opinião, não é? Então o que é honrar? Submissão. O que mais? Prestar conta. O que mais? Pedir opinião. Tudo ela pede opinião para nomear. Até porque, presta bem atenção, a Ruth era estrangeira para aquele país. Ela não conhecia a cultura, ela não conhecia a lei da nação. Então, ela pergunta tudo para a sogra. E agora? O que eu faço? O que tem que fazer e tal? E a Noemi vai... Irmão, muito importante essa humildade. Eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Não é? Eu preciso me associar com pessoas que me dêem sua opinião. Na multidão de conselheiros, a sabedoria. Não é? E aí é interessante porque tudo ela pede opinião para Noemi. A Noemi diz para ela, olha minha filha, é bom que você fique junto com as moças dele, para que no outro campo não te molestem. Não é? Então fique perto dele, ele é o nosso parente chegado. Se você achou favor diante dele, se ele já está te presenteando assim, fique com ele, com as moças dele, não saia de lá, não vá para outro lugar. Olha o conselho. Outra coisa que ela fala, minha filha, eu preciso arranjar um marido para você. Aleluia. Jesus vai arrumar um marido para você. Então é interessante, né? Ela aconselhando, ela tá, sabe, e ela ouve os conselhos da sogra. Isso é honra. Bora só rever aqui, o que é honra? Submissão,
não é? É pedir permissão e não avisar que já fez, né? Mamãe, estou namorando. Isso não é honra. Honra seria, mamãe, eu estou gostando de uma pessoa, não é? Vamos orar junto comigo? O que a senhora acha? Não é? Posso ir lá no campo do Boaz, colher, não é? Pedir permissão. Isso é muito lindo, irmão. Isso é submissão. O que mais que é honra? Presta conta. Mamãe, ele me olhou de um jeito diferente hoje. Conta tudo, não esconda nada, né? Sabe, o que mais? O que é honra? Pedir opinião. O que mais que é honra? É cuidado. É interessante, tudo que acontecia, tudo que a Ruth recebia do Boaz, ela compartilhava com a sogra. Ela podia dizer, a minha sogra não está nem vendo. Uma vez o Boaz convidou ela para almoçar junto com os trabalhadores, com a diretoria da empresa. Pensa, só o filé mignon, né? Só coisas especiais ali. Chamou ela. Ruth, quero convidar você, né? Ele estava já, né? Apaixonado por ela, mas tudo bem. Aí ele convida ela para almoçar com ele, com a diretoria. Pensa, ela fica ali, né? Toda e ela só coisa boa, um banquete. O que ela fez? Ela separou uma parte e levou para a sogra. Uma coisa linda. Diga assim: honra é reconhecimento mais investimento. Percebeu a conta? Bora ver. Quanto que dá investimento mais reconhecimento? Honra é igual a honra, né? Por isso que esse negócio assim, mamãe, você é a razão dos meus dias. Muito lindo. Como é o nome disso? Reconhecimento. Mas o que é honra? Reconhecimento mais? Você já deu um presentinho para ela hoje? Já passou um pix sagrado? Entende? Então, honra envolve investimento. Então a Ruth honrou ou não honrou a Noemi? Sim ou não? Honrou. Ela repartiu o melhor, ela podia comer tudo, mas ela disse, não, isso aqui eu vou levar para mim. A minha sogra vai amar esse filé, aleluia. Não é? Então tudo ela reparte. E a última coisa, a obediência dela. Não é? Então ela pede permissão, ela presta conta, ela pede conselho, ela inverte na sogra, mas tudo que a sogra fala, ela obedece. Isso é obediência, né? Olha o que a sogra vai dizer para ela: minha filha, faça o seguinte, esse aí já era. Esse aí já está com os 4 pneus, como é que fala? Arriados. Já está com a asa caída, viu, né? Já ouviu essa expressão, né? Esse aí já era, minha filha, está no papo, né? Ela não falou nada disso, eu estou comprometendo a dona Noemi. Mas ela falou assim, minha filha, está escrito em Ruth 3:3, ela diz, tome um banho. Né? Olha só que ela vai dizer, olha esse conselho da sogrona, que é uma mãe, isso é conselho de mãe, não é de sogra, é de mãe. Aí fala assim, ó, tome um bom banho, passe um bom perfume e vista o melhor vestido. Fique muito gata para ir. Não, isso aí é eu que estou falando. Mas aí, depois vá ao lugar onde Boaz está trabalhando. Olha o conselho dela. Mas não deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e de beber. Quando Boaz for dormir, olhe bem aonde ele vai se deitar. Então vá, levante a coberta. Irmãs solteiras, não façam isso em casa. Isso aqui é a cultura deles, não tem nada a ver com a nossa, né? Aí, então vá, levante a coberta dos pés dele e deite-se ali. Ele dirá o que você deve fazer. Então, quando ele acordou, de madrugada, que ele viu a Ruth nos pés dele, ele entendeu o princípio. Ela estava tomando posse do fato dele ser o parente chegado, o resgatador, o Goel no hebraico, aquele que podia redimir aquela família. Não rolou nada. Pelo contrário, ele disse, uau, o que você está fazendo aqui é mais honroso do que o que você já fez com a sua sogra. Ele disse, eu sou o parente chegado, mas tem um parente mais chegado do que eu vou conversar com ele amanhã. Se ele não se comprometer, se ele não resgatar vocês, eu resgato. Pode ficar quietinho aí, durma aí. Meu Deus, esse é o homem de Deus de um ar, menino. Né? Agora preste bem atenção, o que eu quero conversar com vocês hoje é isso, o poder de honrar uma mãe. Agora você sabe o que é honrar. Você sabe o que é honrar. Não é? Honrar de fato, não é só de palavras.
E isso é poderoso, porque eu vou te mostrar o que aconteceu na vida dessa menina miserável. Ela não era só pobre, não é? Essa menina amaldiçoada, essa moabita, essa estrangeira, o que aconteceu na vida dela por causa da honra. Por que eu digo que foi por causa da honra? Porque o primeiro texto que nós lemos foi isso, né? Que o Boaz diz assim: contaram-me tudo quanto fizeste a tua sogra. Quando o Boaz chegou ali, né, na colheita, na empresa dele, ele era milionário, ele era um príncipe, o Boaz. Pensa, o príncipe encantado, aleluia, não é? Quando o Boaz chegou ali, que ele bateu o olho na Ruth, ele disse, uau, não é? E perguntou para alguém, quem é? Como é o nome? A que família ela pertence? Aí alguém disse, essa daí é a Moabita, que veio junto com a Noemi. Aí contaram tudo para ele, o que aconteceu. Rapaz, a Noemi saiu de Judá na época da crise, foi para Moabe, chegou lá, morreu o marido dela, o Elimeleque, ela ficou só com os filhos, e depois os filhos casaram com mulheres moabitas, e os filhos morreram também. E aí ela ficou só ela e as duas noras. Uma nora foi embora, abandonou. E essa aí, a Ruth, é a nora que disse para ela, não, aonde a senhora foi eu irei, onde a senhora dormir eu dormirei, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, que o Senhor me amaldiçoe e me castigue, se outra coisa que não seja a morte me afastar da senhora, tamo junto. E ela está aqui hoje, colhendo o resto da colheita para ajudar a sogra dele. O Boaz disse, uau, quero conversar com essa gata. Quem está comigo aqui? Então, na verdade, tudo que vai acontecer na vida da Ruth é por causa da honra dela. Porque o Boaz viu. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Escuta, Jesus está vendo. Jesus está vendo como que a gente trata os nossos pais. Como que a gente honra as nossas autoridades. E aí ele tem recompensa para a nossa vida, né? Então, bora ver comigo aqui quem está pronto. Quem está pronto? Vamos ver então o que aconteceu com a Ruth. A transformação na vida da Ruth, não só uma transformação física, mas espiritual também nós vamos ver por causa da honra que ela deu a essa mãe, porque a Noemi virou mãe dela. Então grita primeiro aí, abundância. Agora grita com abundância. A primeira coisa é abundância, irmão. Lembra essa menina pobre, miserável. Olha só, o que diz Ruth 2,14. A hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para cá e come do pão. Molha no vinho o teu bocado. Isso aqui era uma comida de rico. Vinho, naquela época de escassez. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda sobejou. Não é? Então veja bem, a menina pobre, a viúva, a amaldiçoada, está sentada na mesa do príncipe. Está comendo o melhor dessa terra. Não é? O Isaías fala lá, Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Esse versículo é muito bonito, né? Mas olha o que ele diz, se quiserdes, quem quer comer o melhor dessa terra? Qual é a condição? Se me ouvirdes. Você quer? Todo mundo quer. Se quiserdes e me ouvirdes, ou seja, me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Então a Ruth está comendo o melhor dessa terra, porque ela pratica um princípio poderoso das Escrituras, que é a honra. Efésios 6,2, no Novo Testamento diz assim, olha, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Essa palavra aqui, para que te vá bem, é eu, no grego, que quer dizer ser afortunado, ser próspero. Então esse versículo fica assim, olha, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que sejas afortunado, para que sejas próspero e sejas de longa vida sobre a terra. Irmão, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isto mesmo ele ceifará. Quem está comigo aqui? Amém? Então é muito forte isso, não é? O Boaz ordena, olha só, quando o Boaz viu, e aí ela trabalhou, e aquele negócio todo, ele convidou ela para almoçar, o primeiro almoço romântico deles, ela nem sabia que era romântico, não é? Mas quando termina tudo ali, ela diz assim mesmo, eu quero dar um presente para você e para sua sogra, ok? E ele deu 25 quilos de cevada, ou seja, ele deu 1 mês de colheita para ela. Ela chegou em casa, mudou a vida dela já. Ela estava passando fome, ela foi mendigar o pão. E no primeiro dia ela já volta, né? Já volta próspera por causa da honra. Porque o Boaz disse, eu vi tudo que você fez com a sua sogra. Então grita primeiro o princípio aí, abundância.
Quem quer abundância? Não é? Será que nós temos honrado os nossos pais? A segunda coisa que eu vejo aqui na vida da Ruth, grita aí comigo, autoridade espiritual. Grita aí, abundância. Grita aí, autoridade espiritual. Então a segunda coisa aqui, autoridade espiritual. Porque olha só o que o Boaz vai dizer para ela. Ruth 2:8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem, olha a pergunta, não dei ordem aos servos que te não toquem. Olha a autoridade dele, né, de príncipe, de líder do povo. Ele diz o seguinte, meu irmão, quem tocar nessa menina vai se ver comigo, tá ligado? Não é? Porque rolava muito isso mesmo, né? Imagina, um monte de gente, aquela coisa, né, desordenada, um monte de gente, e os homens, né, violentavam as meninas. Inclusive tinha uma lei para isso lá, né? Então, para proteger as meninas, e o Boaz já disse para ela: fique perto de mim, que eu vou te proteger. Ninguém vai te tocar. É muito forte isso, né, irmãos? Sabe, mas por que quem honra? Por que quem honra é honrado por Deus? A Bíblia diz lá em 1 Samuel 2,30 assim, olha, aqueles que me honram, eu os honrarei. Bora repetir isso? Aqueles que me honram, eu honrarei. Eu os honrarei. Então, peraí, pastor, mas nós estamos falando de honrar os pais, de honrar a mãe. Não estamos falando de honrar a Deus. Mas a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz lá em Romanos 13, né, versículo 1. Aquele que resiste à autoridade delegada, como pai, mãe, resiste ao próprio Deus e trará sobre si mesmo condenação. Então eu não estou desonrando a Deus, eu não estou resistindo a Deus, eu estou resistindo a uma autoridade delegada dele sobre a minha vida. Eu estou desrespeitando essa autoridade delegada. É como se eu estivesse desrespeitando o próprio Deus e trarei sobre mim mesmo a condenação. O contrário também é verdadeiro. Então, quando eu honro uma autoridade delegada de Deus, é como se eu estivesse honrando o próprio Deus. E ele diz: aqueles que me honram, eu honrarei. Não é? Então, aqueles que são submissos à autoridade delegada de Deus, recebem a autoridade de Deus sobre a sua vida. Não é? Porque, irmão, presta atenção, não tem segredo aqui, não é? Então essa coisa de, eu estou na igreja, estou lá na igreja evangélica, não é? Então agora eu sou uma autoridade, e aí eu posso expulsar todos os demônios, porque agora eu estou, não é? Irmão, a gente vê que não é isso, na Bíblia está lá, lembra dos filhos do Seva, que era um sumo sacerdote, e os caras acharam que eles podiam expulsar os demônios em nome do Jesus que Paulo pregava, porque eles viam os discípulos fazendo isso, em nome de Jesus, sai, e os discípulos saíam, aí eles foram fazer a mesma coisa, e os demônios pularam em cima dele. Então não é a religião, eu estou lá na igreja de Jesus, eu estou lá estudando o evangelho que Paulo prega, não deu certo. Porque eles não tinham autoridade. Eles não estavam fazendo isso debaixo de uma autoridade delegada de alguém. Eles não estavam sendo enviados. Os discípulos, eles foram enviados por Jesus, os 70, de 2 em 2, e depois eles voltam prestando conta. Senhor, os demônios se submetem a nós, é muito louco isso. Mas por que os demônios se submetiam aos discípulos? Porque eles estavam debaixo da autoridade de Jesus. Eles tinham patente. Ei, se você está debaixo de uma autoridade delegada, você tem uma patente. Se você se submete a uma autoridade delegada por Deus, você tem autoridade espiritual. Amém, queridos? Então, essa autoridade serve para o mundo espiritual, para os demônios, ok? Mas ela também serve para a sua casa, não é? Eu vejo muitos pais que não têm autoridade com os filhos, não é? Eu lembro de um filho que deu um tapa numa mãe, da igreja, viu? Crente, não é? Tudo crente. O filho foi para cima dela, um adolescente, e deu um tapão na cara. Se fosse o meu filho. Nunca vai. Deu um tapa na mãe. Mas, irmãos, é impressionante. Nós fomos conversar com ela, foi muito traumático, foi terrível. Nós ajudamos e tal. Mas depois que ela se recuperou de tudo, nós tivemos uma conversa muito séria com ela. Ela nunca se submeteu a ninguém, nem a uma autoridade delegada, nem aos seus próprios pais. Quem está comigo aqui? Então, irmãos, é muito forte isso. O Boaz diz para Ruth, né? Me contaram tudo o que você fez com a sua sogra. Me contaram tudo.
né? E o que é que ele dá para ela? Abundância. E o que é que ele dá para ela? Autoridade. Amém, irmãos? É igual o filho pródigo, lembra? O filho pródigo, ele sai de casa, desonra o pai. Eu quero a minha parte da herança que o Senhor me deve. Como assim, rapaz? Você está matando o seu pai? Porque a herança é uma coisa que se dá quando o pai morre. Eu quero agora. Vou lhe processar. Viu essa geração que tudo processa o pai? Não pode nem olhar de cara feia. Eu não quero nem entrar no mérito da questão, que já me dá uma raiva santa. Aí, né? Aí veja bem, o filho pródigo então vai embora. Aí você sabe que dá tudo errado, porque, irmão, olha para mim, ó. A honra gera abundância, vocês já aprenderam. Mas a desonra gera escassez. Ele desonrou o pai e ele desejou um dia comer a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam, não é? Se aquele filho pródigo estivesse num culto onde o pastor fala assim, ele comeu a comida dos porcos, ele ia dizer, quem me dera. Porque ele não comeu a comida dos porcos, ele desejou, mas nem isso deram para ele. Olha onde o fundo do poço que esse cara chegou, não é? Mas quando que ele conserta a vida financeira dele, e não só a vida financeira, mas a autoridade dele, estou falando as duas primeiras coisas aqui, né? Abundância e autoridade. Quando ele volta para a casa do pai e ele pede perdão pela desonra, ele fala, pai, eu pequei. O nome disso que eu fiz foi pecado. Eu quebrei o princípio da honra. Eu desonrei o Senhor, eu matei o Senhor. Eu tomei posse antecipada da herança. A Bíblia diz que aquele que toma posse antecipada da herança, no final será amaldiçoado. E ele diz, ele reconhece, pai, eu pequei contra o Senhor e contra Deus. Me contrata como um dos teus trabalhadores, eu quero pagar essa conta. Eu quero pagar, parcela para mim, eu quero pagar isso. O pai dele disse, meu filho, você vai sempre ser o meu filho, eu te amo, está tudo certo, depressa, tragam a melhor roupa, não é? E aí, mas uma coisa que ele faz, ele devolve o anel de sinete, não é? Tragam depressa o anel, coloquem na mão do meu filho, coloquem a sandália nos seus pés, não é? A sandália diferenciava o servo, o escravo do seu dono, ou seja, ele restaura a autoridade. Da noite para o dia, o filho pródigo, aquele que desonrou, aquele que foi parar no chiqueiro do porco, agora ele é um filho de novo, não é? Ele é um filho amado, ele é um filho que tem abundância, ele come o bezerro cevado, a picanha gorda, tragam a picanha gorda, maturada, angus para meu filhozinho lindo do coração. Mas coloque um anel no dedo dele, coloque uma sandália no pé dele, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quem está comigo aqui? Então, irmãos, essas duas primeiras coisas aqui, ó, presta atenção. Presta atenção. O poder de honrar uma mãe, um pai também. Mas hoje é especialmente para a mãe, né? O poder de honrar uma mulher dessa. Que Deus te colocou na sua vida como sua mãe. Meu Deus, isso é poderoso. Isso prospera a sua vida financeira. Isso te dá autoridade espiritual. Vocês estão comigo? Muito bem, muito bem. A última coisa aqui para a gente orar. Grita aí, uma família abençoada. Então vamos ver as três agora. Bem forte. Qual que é a primeira coisa aqui? O poder de honrar uma mãe. Qual que é a primeira coisa? Abundância. Qual que é a segunda coisa? Autoridade espiritual. Qual que é a terceira coisa? Uma família abençoada. Uma família abençoada. Uma família abençoada. Olha o que diz aí Ruth 4, versículo 17. Finalzinho da história. As mulheres colocam o nome, né, do menino. E lhe chamaram Obed. Quem é esse Obed? É o pai do Jessé, que é o pai do rei Davi. Meu Deus! A moabita amaldiçoada. A viúva miserável. Veja bem, ela se tornou a bisavó do rei Davi. Irmão, isso está lá no livro de Ruth, mas vai estar lá na genealogia, mais do que ser a bisavó do rei Davi. Olha o que essa escrava miserável, amaldiçoada se transformou. Dá uma olhada em Mateus, capítulo 1, a genealogia do Messias. Salmão gerou de Raabe, lembra da Raabe, a prostituta? Salmão gerou de Raabe a Boaz. A Raabe era a mãe do Boaz. E olha só, o Boaz de Ruth gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, não é? 14 gerações depois,
não é? Vai nascer Jesus, o Messias que vai salvar o mundo, irmãos, e está na genealogia do Messias, essa moça, a Ruth, que honrou a sua sogra, que honrou a sua mãe, aleluia, não é? Que era submissa, que prestava conta, não é? Que cuidava dela, que mais? Que obedecia tudo que ela falava, que pedia opinião dela, isso é honra, isso é honra. O Boaz viu, eu vi. E Jesus está dizendo para nós hoje, eu vi. E eu espero que Ele tenha visto você honrar seus pais. Não é? Ele vai te convidar para sentar na mesa dele, para você comer o melhor da terra. Ele vai te dar autoridade. Jesus disse assim, eis que vos dei autoridade para vocês pisarem em serpentes e escorpiões e em todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Não é? Tem que ter medo não, irmão. Não tem que ter medo do diabo não. Só tem que praticar os princípios da palavra de Deus. Amém? Amém? Muito bem. Então, é muito lindo isso, né, irmão? Deixa eu só falar uma coisa interessante aqui, porque a Noemi, ela perde tudo, né? Lembra da Noemi? A velha miserável, a viúva miserável, é a Noemi. A Noemi perde tudo, ela sai, se você ler o dever de casa, você vai sair, você vai ler, eu sei que você vai sair daqui, vai ler o livro de Ruth, pequeno, maravilhoso. Mas você vai ver que eles eram uma família próspera. E eles saíram de Judá porque tinha uma crise lá. Vamos para Moabe, vai dar certo. Nós temos grana aqui guardada e tal, vamos montar um negócio lá, vai dar muito certo lá em Moabe. Moabe está indo bem, a gente vai investir essa grana lá e tal. Vamos lá. Deu tudo errado, né? Vocês sabem. Então morreu o marido, morreram os filhos, deu tudo errado. Aí a Noemi volta então para Judá, você já sabe, miserável, junto com a Ruth também, outra viúva pobre. Só que quando ela chega, as mulheres, porque agora é época de colheita, né? Em Judá. Vai dar certo e tal, todo mundo está animado. E elas fazem uma festa e chamam ela de Noemi, o nome dela, que quer dizer feliz. A própria Noemi vai dizer em Ruth 1:20, não me chamem Noemi, chamem-me Mara, que quer dizer amarga, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então, quer dizer, ela chega amargurada com tanta dor. Vocês estão me acompanhando? Irmão, não é para menos, perdeu o marido. Não é? Na juventude, não é brincadeira. Ficar viúva, né, naquela geração, naquela cultura, não era brincadeira. A mulher não podia trabalhar. Então a mulher só podia mendigar se ela não tivesse filhos adultos que pudessem sustentá-la. Quer dizer, aí ela traz na bagagem uma moabita ainda junto com ela. Coisa tão complicada. Então ela chega lá e as meninas, todo mundo chama ela de Noemi, feliz. Ela diz, eu não sou feliz, eu sou amargurada. Eu sou uma pessoa amargurada, não é? E sabe, é muito lindo porque no final dessa história, a Noemi está carregando o netinho no colo, não é? Feliz. Sabe por que ela está feliz? Porque a Bíblia diz, né? Deus deu um filho para Noemi. Quando você lê lá, você vai dizer, mas como assim Noemi? O filho é da Ruth. Mas é porque o Boaz era o Goel, era o resgatador. Então, ele era da família do Elimeleque. Quando o Boaz casou com a Ruth, e ela engravidou do primeiro filho pela lei do levirato, o primeiro filho era do Elimeleque. Portanto, não é? Portanto, só tem agora uma pessoa viva daquela família, que é a Noemi. É como se ela fosse a mãe daquele menino, filho do príncipe. Aleluia. Uma vida, irmão, uma família transformada. Deus começou a mudar a história de uma família através da honra de uma nora filha. Fico pensando nessa órfã, né, que a gente nem sabe quem é. A oportunidade que essa mulher perdeu. Foi embora. A Ruth disse, eu vou ficar, eu vou honrar. E ela foi recompensada. Uau, uau. Sabe, essa história me ensina o seguinte, irmão, não tem desculpa para desonrar. Não tem desculpa. Ah, porque eu estou sofrendo muito. Irmão, para mim o maior modelo de honra é Jesus, né? Você pode imaginar Jesus na cruz? Jesus na cruz com as mãos perfuradas e os pés atravessados pelos pregos. Ele já está ali há quase 3 horas. No final da vida dele, ele deve estar sentindo dores alucinantes. Ele não tem mais condição nenhuma. Mas ele vai falar 7 palavras da cruz, né? Jesus fala 7 palavras da cruz. E uma delas, ele vê o João perto ali. E vê a mãe dele ali nos pés da cruz. E ele fala então para Maria.
mulher, que era uma forma honrosa de chamar a mãe. Mulher, eis aí o teu filho, para o João. E fala para o João, João, eis aí a sua mãe. E a Bíblia diz que o João tomou a Maria e a levou para casa. Ou seja, ele estava lá, irmão, naquele sofrimento, naquela dor terrível que ele estava passando, aquela injustiça toda. Ele tinha tudo para estar amargurado, mas ele está preocupado com a mãe dele. Uau, uau, não é? Então, eu fui muito amargurado. Eu fui muito injustiçado na minha vida, não é? Então, isso não te dá o direito de desonrar. Desculpa eu te falar isso, mas isso é verdade. Você não tem o direito de quebrar esse princípio. Mas a minha mãe não merece. Irmão, será que a Noemi merecia? Que vantagem a Ruth tinha de honrar aquela miserável, aquela idosa já miserável, viúva, pobre? Que vantagem que ela teria? Mas é impressionante, irmãos, o poder da honra. É impressionante o poder da honra. Quem está comigo aqui? Muito forte isso, né? A Bíblia diz assim, ele converterá, Malaquias 4:6, ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos seus filhos aos seus pais, para que eu, o Senhor, não venha e fira a terra com maldição. Uau, uau, isso é muito forte, né? Porque muita gente fala assim, não, a bênção é de Deus, a maldição é do diabo. Me mostra aí onde é que está escrito isso. Deuteronômio 11:28 diz assim mesmo, eu, o Senhor, coloquei diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham a bênção. A bênção quando vocês ouvirem e obedecerem a minha palavra. A maldição quando vocês ouvirem e não obedecerem. É simples assim. Então Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. Eu recebo bênção quando eu obedeço o princípio da palavra. Eu recebo maldição quando eu desprezo esse princípio da palavra. É fácil assim, né? Quem está comigo? Então, irmãos, é sobre isso. É sobre isso. Aleluia. Quem quer abundância? Quem quer autoridade espiritual? Não é? Quem quer uma família abençoada? Imagina, a bênção sobre a família da Noemi e da Ruth não foi só naquela geração. Não foi só naquela geração. Não é só na geração do Rob e da Michelle. Beleza, vai ser. Vou ter uma família abençoada, eu, a Mi, né? E o Tito. E o Tito. Não. Eu estou falando sobre legado. Eu estou falando sobre, olha só, a Ruth é a bisavó do rei Davi. Uau! Mas parou aí, né? Bisavó. Não. Ela está na genealogia do Messias. Uau! Irmão, é infinito, né? É infinito o poder da honra. Vai atravessar gerações. Em nome de Jesus. Eu quero isso para mim e vocês. Amém? Deixa eu terminar eu contando, né, esse testemunho. Que a gente estava lá pastoreando uma igreja em Belém e tudo muito difícil, irmãos, tudo muito difícil. A gente estava, para vocês terem uma ideia, a igreja era numa escola pública, gratuita, a igreja, porque a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Era assim a nossa igreja. E eu vivendo aquilo ali, irmão, pensa o sofrimento, né? Claro que, consequentemente, a nossa vida destruída financeiramente, né? Mas tinha uma coisa no meu coração que eu precisava resolver com meu pai. Eu fui para o encontro com Deus e ouvi uma palavra. Já fui para o encontro com Deus, já pastor. Foi o primeiro encontro com Deus, né? Que a gente não tinha nem encontro com Deus em Belém, a gente veio fazer lá em Goiânia. Fomos de carro para Goiânia, 3.000 quilômetros, fazer um encontro com Deus. Lá nesse encontro com Deus, como pastor, Deus falou comigo. Eu precisava resolver meu passado. Eu precisava resolver com meu pai, não é? Aquilo estava lá no meu coração. Aí eu escrevi uma carta enorme, quase um livro. Quase que eu decorei aquilo de tanto que eu lia. Eu vou chegar lá e eu vou falar tudo para ele, tá? Comecei com a Meila. A Meila, tá bom, não, estamos juntos, vamos resolver nosso passado, seu passado. Aí a gente foi na casa do meu pai. Quando eu cheguei lá na sala, minha irmã estava lá, minha irmã mais nova. Cadê meu pai? Aí, tá lá em cima. Tá bom, estou entrando, vou lá resolver a minha vida. E aí quando eu fui entrando, né? Aí eu lembro que eu peguei ali o meu livrinho, dei mais uma olhada, né? Tudo que eu ia dizer.
coloquei de volta, e lá vai eu subindo a escada. Quando eu cheguei no meio da escada, irmão, bateu, era como se eu fosse aquela criança daquele passado lá, não é? E eu fiquei apavorado. Aí eu falei, eu não vou não. E comecei a descer a escada. Aí a Mila estava lá no pé da escada. Ela falou, amor, não volte, não recue, resolva o seu passado, né? E eu apavorado. Aí eu voltei lá, bati na porta, meu pai disse, quem é? Sou eu. Ele disse, entra. Quando eu abri a porta, que eu vi o meu pai deitado na cama, eu lendo o jornal dele, eu comecei a chorar igual uma criança. Sabe, irmão, comecei a chorar compulsivamente, não me controlava. A pessoa pensa, cara, um machão desse. E me derramei chorando. Meu pai ficou apavorado, minha mãe também, escorreram para cima de mim. O que aconteceu? O que aconteceu? Eles ficaram preocupados. Que tinha acontecido alguma coisa. E aí, irmãos, e ali foi a coisa mais linda do mundo. Eu abri meu coração, mas não tinha nada. Aquela carta, eu joguei fora aquela carta miserável da amargura. Não é? Abri meu coração, ele também abriu o dele, a gente se abraçou, se beijou, foi muito lindo. Eu disse, meu Deus, quanto tempo eu perdi da minha vida, não é? Se eu tivesse feito isso antes, quanto tempo Satanás me enganou. Ali eu saí dali, meu Deus, quase que eu saí de lá voando. Eu saí de lá, meu Deus, por que eu demorei tanto tempo? Eu lembro que eu conversando com o meu discipulador, com o pastor Genido na época, falei, pastor, aconteceu isso, contei tudo. Ele falou, Jackson, anota o dia, não esquece esse momento, porque a tua vida vai dar uma virada em todas as áreas. Escuta isso, irmãos, e foi impressionante o que aconteceu. Naquela igreja mesmo, que foi a segunda igreja que nós pastoreamos, nós compramos ali uma boate, em pouco tempo ali, não é? A coisa começou a acontecer, começou a romper, as coisas começaram a acontecer na nossa vida. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, esse evangelho, eu te asseguro que funciona. Não deixa o diabo te enganar. Aproveita esse dia, um dia muito especial, para você restaurar relacionamentos. Relacionamentos com os pais, relacionamento com autoridades. Amém? Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar.